Então, a partir do questionário, eu vou fazendo uma revisão para vocês e respondendo, tipo, num bloquinho de notas que aparece aqui no Zoom, e esse bloquinho de notas depois eu disponibilizo para vocês, tá? Aqui, a primeira questão é defina droga, fármaco e medicamento. Questão 1. A primeira coisa que eu perguntei era droga. Droga é qualquer substância capaz de alterar uma função fisiológica. Lembra que droga não necessariamente é um fármaco, tá? Droga é qualquer substância que possa alterar uma capacidade fisiológica. Pode ser um fármaco, como pode ser um chá, alguma coisa assim, tá? Fármaco é uma substância isolada com atividade farmacológica ou capaz de alterar uma função. E medicamento é o produto acabado. Ele é formado pelo fármaco mais o excipiente, quando é sólido, ou veículo, quando for um xarope, que é chamado de líquido. Bem? Então, essa era a resposta da questão 1. Tá? Do que é formado um medicamento? Basicamente, eu já respondi aqui. Medicamento, então aqui pode ser a resposta 1/2. Porque medicamento é o produto acabado, ele é formado pelo fármaco, pelo excipiente, que é um produto inerte, ou pelo veículo. 3. Quais são as formas farmacêuticas? Sólidas, líquidas e semissólidas. Isso vocês lembram da aula 1. Então, forma farmacêutica sólida, a gente tem comprimido, a gente tem drágia, que eu não posso partir de jeito nenhum, tenho pílula, né, os pós são sólidos. Forma farmacêutica líquida, eu tenho xarope, que é sempre feito com açúcar, elixir, que é sempre feito com álcool, e suspensão e soluções. Então, eu tenho isso de forma farmacêutica líquida. E forma farmacêutica semissólida, mistura dos dois, tenho creme, pomada, emulsão. E algo mais que eu tenha colocado lá na aula, bem? Que aí vocês completem de acordo lá com o que foi falado, tá? 7. Fármaco ácido é absorvido no mesmo lugar que ele tem o pH feito. Então, ele é absorvido no estômago. Lembra? Semelhante e absorve semelhante. Então, se o fármaco é ácido, ele absorve no estômago, porque o pH do estômago é ácido também. E fármaco básico absorve no intestino, desde que o intestino esteja alcalino também. Depois, essa é a 7 e a 8. 7 e 8. Fármacos ácidos são absorvidos no estômago, fármacos básicos são absorvidos no intestino. O que é tempo? O que é volume de distribuição? É o volume de 5 litros de sangue. Esse volume, ele é calculado por um homem que calça 40, tem 1,70 m de altura e 70 quilos. A 10, tempo de meia-vida é o tempo que a concentração do fármaco leva para cair a metade no sangue. Isso é tempo de meia-vida.
Então, se eu falar que o fármaco tem que ser tomado de 8 em 8 horas, significa que o fármaco tem que ser tomado de 8 em 8 horas, porque o tempo de meia-vida são 8 horas. Então, se eu tomei 50 miligramas de um fármaco, passado 8 horas, que é o tempo de meia-vida, eu vou ter exatamente 25 miligramas. Isso é tempo de meia-vida. E aí, a gente fez alguns exercícios, eu deixei alguns exercícios para vocês sobre tempo de meia-vida, quanto que ele caía, enfim, tá? Associar dois fármacos depende de quais características? Eu posso associar dois fármacos desde que eles tenham pKa, lembra? Constante de dissociação. Desde que eles sejam de pKa's diferentes. Então, eu posso associar um ácido com uma base, porque assim eles não vão competir pelas mesmas proteínas plasmáticas. Eu não posso associar dois fármacos que tenham a mesma característica, dois ácidos ou duas bases ao mesmo tempo. Outra coisa que eu tenho que pensar é a afinidade com a proteína plasmática. Se eu associar, lembra que eu tenho 3 fármacos que são importantes: digoxina, fenobarbital e varfarina. Esses 3, eles são de alta afinidade às proteínas plasmáticas. Então, o que que acontece? Se eu associar esses 3 fármacos com alguma coisa, eles acabam intoxicando. Então, eu não posso associar nada a esses 3 fármacos, bem? Então, agora nós estamos na questão 12. Quais enzimas metabolizam os fármacos? Então, questão 12. Essas enzimas são chamadas de enzimas da família P450, que é o nome velho, ou CYP. Essas enzimas, elas ficam no fígado. Então, elas fazem a metabolização. E aí eu posso ter um maior número de enzimas e um menor número de enzimas. Quando eu vejo o número de enzimas, o que que acontece? Eu sou um indutor, então eu tenho muitas enzimas para fazer a metabolização do meu fármaco. Quando eu sou inibidor, significa que eu tenho poucas enzimas para fazer a metabolização do meu fármaco, bem? Que são inibidores ou indutores de metabolismo. Então, lembra do caso lá do cara que bebe, né? Indutor é aquele que metaboliza rápido, pois tem muitas CYPs, muitas enzimas. Então, ele metaboliza muito rápido. Como ele metaboliza muito rápido, ele diminui o tempo de meia-vida do fármaco. O que significa isso? O fármaco, ele é liberado mais rápido, ele é eliminado mais rápido, né? E o inibidor é aquele que inibe a metabolização. Portanto, ele aumenta o tempo de meia-vida, fica mais circulante. Lembrem que o álcool é o único que tem dupla função. Se ele é utilizado a longo prazo, ele é indutor, se ele é usado rapidamente, né, se ele é usado junto com o medicamento, ele é inibidor. Mas é o único também. O resto ou funciona como indutor ou funciona como inibidor. Né? Como se pode aumentar a excreção de fármacos ácidos e bases? Então, aqui eu tenho, se eu tenho fármaco ácido, administra uma base, e assim o que que acontece? O rim fica alcalino e excreta mais rápido. E o inverso, se eu tenho um fármaco básico, administra um ácido cítrico, o rim fica ácido e excreta mais rápido. Por isso que eu não posso misturar os dois, que aí eu vou reabsorver. Lembra que a absorção é o inverso
da excreção. Esses enzimas são inibidores, como pode aumentar a excreção. Agora, ó, a 15 a 16 são de farmacodinâmica. Já são as últimas aulas que eu dei para vocês, tá? Então, a 15, agonista, é o fármaco que tem a mesma atividade da substância endógena no receptor. Importante colocar receptor, porque é lá no receptor que ela vai ter a mesma atividade. Antagonista é o fármaco que tem atividade com atividade contrária à substância endógena no receptor. Bem? E a 16 são os mecanismos de ação. Então, eu tenho o mecanismo de ação, aquele que é o fármaco que atua em canal iônico, começa rápido, termina rápido, o que bloqueia enzima, o que liga no receptor e depende de segundo mensageiro. Opa, mensageiro. E os que atuam em DNA, modificando o DNA da célula. Lembrando que o tempo depende do mecanismo de ação, mas são só 4 mecanismos de ação. E aí a gente fez aquele grande lá, né, todos juntos.